Então vamos dar sequência e vamos fazer o seguinte, eu cliquei aqui no botão logar, mas se eu clicar no outro botão, então vamos utilizar aqui o else, pode ser o else if, copia aqui o mesmo parâmetro para ganhar tempo, ó, que é a condição contrária. Se o meu botão for igual ao botão cancelar, clicou no cancelar, só para a gente ter aqui o método pego, né, nos dois botões. Se eu já tenho cada botão, o botão correspondente em que eu cliquei, ó, cliquei no logar e cliquei no cancelar. Aí fica fácil. Aí eu tenho que começar então a passar os parâmetros que eu falei. Só que da mesma forma que eu estou me associando aos botões e para associar eu tive que criar objetos que se referenciam a eles, eu também vou ter que dar referência à senha através de objeto e ao login através de objeto. Então, JTextField, que é para a classe que trabalha com a caixa de texto, né? O meu login é uma caixa de texto. Então, JTextField e vou dar um nome para ele de login. E vou criar um outro aqui que é pro password também. Então, J para trabalhar com aquele password, que é password field. Password field. Perfeito. Para trabalhar aí com o password. Vou dar o nome aqui de senha. Ok, então já tenho aqui feito os dois objetos, né? Password, não existe esse O não, password, foi bem do jeito que fala, eu escrevi ali. Ok, fiz os dois objetos, então eu já posso substituir, assim como eu fiz para substituir o botão. Beleza, só que antes de jogar eles lá, eu tenho que falar que os objetos, né, quanto que eu fiz aqui, ó. Olha lá, logar foi igual ao botão logar e cancelar igual ao botão cancelar. Então, aqueles outros objetos também vão ter que ter essas mesmas referências. Foram o botão login e o botão não, né? O text field login e o password, a caixa de texto, de texto para senha. Então, botão, né, caixa de texto login igual e caixa de texto senha igual. Igual ao que? Aos dois objetos que compõem ela aqui, ó. Cadê o meu texto, né? Com o label de login. Seleciona ele aqui, ó. Pode até dar um Ctrl X e já colocar login aqui, que é o objeto que ele vai receber. E aqui eu colo, Ctrl V. E aqui a mesma coisa para senha, ó. Só fechar com ponto e vírgula aqui para evitar o erro. Agora a senha, seleciona, Ctrl X e vou colar o meu objeto aqui contendo o campo, né, de senha ali, né, igual a senha. Não, isso aqui ele está gerando um erro, estou dando mole. Ctrl Z para desfazer isso aqui, ó. O que eu tenho que passar para cá, na verdade, deixa eu dar um Ctrl Z para que ele volte aqui como estava. É o login, o objeto que está sendo adicionado, que é o text field, e o password field. Estou dando mole aqui, ó. O text field, que vai chamar login, senão ele apresenta um erro. Perfeito. E aqui o password field. Ctrl X, que é a minha senha, meu objeto chamado senha. Agora sim, eu não preciso de declarar, né, o nome deles aqui, porque já está declarado ali embaixo. Então, já criei os dois objetos e dei referência para aqueles dois objetos. Agora, nós vamos trabalhar com as ações que eles vão executar aqui embaixo. Então, eu falei que o botão cancelar, ele iria... Vou apagar isso aqui, porque ele não vai mostrar aquela mensagem. Ele iria limpar os campos. Então, muito fácil. Meu campo, um chama login e o outro chama senha. O meu campo login é só eu utilizar uma propriedade para acessar o texto dele, que é o setText. Já mostrei essa propriedade. Essa propriedade aqui, eu vou passar as informações de texto para dentro daquele meu objeto. Quais informações que eu quero quando eu clicar no botão? Quero que ele limpe o texto. A mesma coisa eu vou fazer aqui no meu campo senha. Então, setText e vou limpar a senha daquele campo ali. Então, aspas, aspas, que é o conjunto para deixar ele vazio. Vou executar, quando eu clicar no botão cancelar, ele vai limpar o texto e a senha que eu tenho digitado aqui em cima. Então, bem simplesinho. E agora só falta configurar o botão de logar. Então, na próxima aula, nós vamos fazer o botão, né, de logar para aparecer esses textos, porque eu vou precisar de criar string e a caixa também, né, que vai aparecer com a informação. Então, na próxima aula, a gente faz isso para finalizar essa primeira parte.